E se eu disser para você que é possível você acordar todo dia no horário que você precisa acordar, sem ajuda de despertador e acordar bem, você acha que isso é possível? Bom, eu tô aqui para mostrar que sim, é possível, que eu tenho feito isso há mais de 4 meses, então eu posso falar assim, sem sombra de dúvidas, de que isso é uma realidade e é uma realidade super possível. Claro que sempre vou frisar aqui que vai depender muito da sua rotina, do seu dia a dia, mas sim, é super possível. E antes de partir para as dicas que eu vou dar para você, caso você queira tentar fazer isso, para você conseguir dormir bem e acordar melhor ainda, já diria a Luana Carolina. Bom, eu não posso deixar de falar que o livro que fez sim, virar a chave aqui na minha cabeça e principalmente a forma como acordo foi esse livro aqui, O Milagre da Manhã. Eu tenho algumas ressalvas com relação a esse livro e algumas coisas que ele aplica aqui, mas entra naquela categoria de que dá sempre para tirar alguma coisa útil das leituras quando você faz ela com intenção. E aqui tem uma dica que eu tirei daqui que fez valer muito a pena, por mais que eu acho que tem outros melhores do que esse para se ler. Quando a gente fala de rotina de produtividade. Mas esse aqui me trouxe esse insight, que foi o que fez realmente a forma como eu durmo e a forma como eu acordo melhorar muito. Então eu tenho que dar os créditos pro Hal Elrod, porque realmente essa dica que ele traz nesse livro aqui mudou muito essa minha realidade. E eu espero que melhore de vocês também. Então, eu tô aqui olhando para baixo, porque eu estou com meu caderninho, que eu fiz um roteirinho para não me perder. Mas como é que era antes, né? Antes, eu sempre tive um sono bom, eu sempre fui daquelas pessoas que eu deito e durmo, né? Eu sempre fui muito boa de cama. Então, eu sempre deitei e dormi. Porém, mesmo deitando e dormindo e tendo uma noite de sono direta, eu não sou uma pessoa que fica acordando. Eu me policio para não tomar muita água antes de dormir, para não ficar acordando e indo no banheiro de madrugada. Então, realmente, eu deito e durmo até a hora de acordar. Porém, o que acontecia? Eu sempre acordava cansada, sabe? Nos últimos anos eu consigo dormir, graças a Deus, ali entre 7 e 8 horas tranquilamente. Tem dia que eu consigo dormir 9, 10 horas. E mesmo dormindo bem, quantidade de horas ali mínima necessária, eu tô ali acima da média da maioria das pessoas que dorme abaixo de 6 horas, eu durmo mais do que 6 horas todo dia. Porque eu já entendi que se eu durmo menos de 6 horas, não é o suficiente para mim. Então, tenho consciência da quantidade mínima de horas de sono que eu preciso ter. Claro que uma vez ou outra ali, em casos específicos, extraordinários, eu acabo dormindo um pouco menos, sei lá, um evento, uma festa, mas no geral eu sempre me policio e me programo para dormir ali as minhas 6 horas sagradas diárias. Mas mesmo assim, mesmo quando eu dormia 8, 10 horas, eu acordava cansada, o dia passava arrastando, sonolento o dia inteiro. Então, assim, eu nunca julguei o meu sono bom o suficiente para me recuperar, para me fazer ter um dia produtivo no dia seguinte. E depois que eu comecei a ler livros de produtividade, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, rotinas sobre produtividade, me indicaram esse livro aqui, né? Como eu falei, O Milagre da Manhã. Eu já tinha lido antes dele Hábitos Atômicos e eu estava lendo Napoleão Hill. No Napoleão Hill, ele já tinha comentado sobre isso, mas não da forma como o Hal Elrod coloca aqui no livro, que é a questão da autossugestão. Napoleão Hill trata isso no livro dele, focado em crescimento pessoal, em você programar a sua mente para você conquistar o que você quer na sua vida. E aqui o Hal Elrod, ele coloca para a gente aplicar a autossugestão, principalmente antes de dormir. Claro que aqui no livro ele vai falar assim, ele vai dizer para você, eu posso dormir 3 horas de um dia para o outro e eu vou acordar sempre bem. Isso para mim não funciona. Essa é uma das ressalvas que eu tenho com relação a esse livro. Mas ele traz aqui no livro uma coisa muito interessante, que ele fala assim, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que dormem bastante e acordam cansadas, o que que acontece? Geralmente, o que que elas pensam antes de dormir? Ela vai dormir cansada, e aí ela pensa assim: nossa, eu tô tão cansada, acho que eu não vou ter uma boa noite de sono. Nossa, eu tô tão cansada, acho que não vai ser o suficiente para acordar bem no dia seguinte. E geralmente é esse tipo de pensamento que a gente acaba se programando, que a gente acaba colocando no nosso subconsciente e acaba ditando todo o nosso sono. E aí realmente vai atrapalhar o dia seguinte, porque você não vai descansar, porque no seu subconsciente
você já colocou na sua cabeça que não é o suficiente. Aquele tempo que você tem não é o suficiente, por mais que você durma 14 horas. Eu falei esses dias com uma amiga que ela tava falando que ela não dorme bem, que ela não acorda disposta, que ela não tem boas noites de sono. E aí eu comentei do livro, e aí eu peguei e falei essa frase que ele traz sobre autossugestão e da gente conseguir condicionar o nosso cérebro e pensar, principalmente antes de dormir, que aquela noite de sono que a gente vai ter, ela vai ser o suficiente, ela vai revigorar, ela vai te recuperar e você vai acordar bem. E aí, conversando com ela sobre isso, ela pegou e concordou. Ela falou assim: nossa, realmente, geralmente quando eu vou dormir, eu estou muito cansada e eu falo assim: nossa, não vai ser o suficiente. E aí no dia seguinte o que acontece? A gente acorda cansado, esgotado, só arrasta aí o problema para mais um dia, né? Porque acaba se tornando um problema. Então, depois que eu comecei a aplicar o que fala aqui no livro e fui pesquisar um pouco mais sobre higiene do sono, eu consegui desenvolver ali uma rotina que ajuda bastante a eu ter um sono de qualidade e a acordar sem despertador. Gente, eu acordo todo dia, para vocês terem noção, 4:30 da manhã, 4:30, 5 horas. Eu gosto bastante de acordar cedo porque eu gosto de ler antes de treinar, eu gosto de treinar antes das 7 horas da manhã. Então, eu gosto de ter ali pelo menos uma horinha de estudos. Então, eu acordo, geralmente, me proponho a acordar entre 4 e 5 horas da manhã. E eu acordo, é impressionante. Vou dormir, eu vou dormir entre ali 9, 9:30, 10 horas. E eu falo assim, bom, eu vou acordar 4:30 da manhã. E aí, 4:30 da manhã, quando eu olho meu relógio assim, eu falo, nossa, 4:30 da manhã. É impressionante. Comigo funciona, deu super certo. E aí, pesquisando sobre higiene do sono, eu comecei a fazer outras coisas também para me auxiliar e ajudar a eu ter um sono de qualidade, né? Eu acredito que tudo isso que eu aplico no meu dia a dia ajuda muito a eu ter um sono que realmente vai me recuperar durante a noite para ter um dia produtivo no dia seguinte. Então eu vou trazer para vocês aqui qual que é a minha rotina de higiene do sono, né, para você tentar aplicar aí na sua vida, ver se faz sentido para você. Para mim fez muito sentido, eu acho que vale a pena tentar por um tempo, porque assim, perder você não vai. E para mim deu super certo. Então, quem sabe para você te ajude também. Bom, então o que que eu faço, gente? Lá por umas 7 horas da noite, eu apago todas as luzes da casa, as possíveis, né? Claro que às vezes quando eu preciso ver, eu vou ligar a luz. A luz da sala eu estudo até umas 9 horas da noite. Eu tô fazendo um cursinho, eu estudo até as 9. Aí a luz aqui da sala, eu tenho umas luzes menores, umas luzes amarelas mais baixas. Então eu deixo nessas luzes mais baixas, fico ali no computador e procuro evitar muita claridade, porque a claridade, querendo ou não, ela indica para o nosso cérebro que é dia e ele ficar alerta, né? Então, depois das 7 horas da noite, eu começo a baixar as luzes, a iluminação aqui de casa, para eu começar a indicar meu corpo que a hora do sono está quase chegando. Quando dá 8 horas da noite, eu largo o celular. Então, depois das 8, eu não mexo no celular. Eu gosto de 2 horas antes do horário que eu vou dormir, não tá ali em contato com as telas, principalmente os celulares, redes sociais. Ela acaba deixando a gente mais agitado, por mais que a gente não queira e não perceba. Eu me policio. 8 horas da noite eu já largo o celular e não mexo. Eu gostaria de largar um pouco antes, mas eu confesso para vocês que eu ainda acabo mexendo nele antes disso. Depois das 8 eu largo o celular, tanto que minhas amigas elas sabem que depois das 8 da noite eu não respondo mais ninguém. E aí eu só vou pegar ele no dia seguinte. Então, sem telas, no caso do celular, 2 horas antes. Seria bom sem telas nenhuma, 2 horas antes de dormir, mas como eu estudo online, eu preciso ficar no computador. Pelo computador, eu continuo mexendo, vendo ali, né, uma tela. Mas é uma tela com intenção e é uma aula, então a aula também tende a dar aquele, né, soninho de aula, brincadeiras à parte, eu estou prestando atenção. Mas enfim, gente, eu assisto a aula porque é necessário, faz parte da minha rotina, então não dá para eu ficar sem assistir a aula, eu preciso estar ali naquela tela. Então é uma tela que eu me permito assistir até mais tarde, porque a aula vai até as 10 horas da noite. O professor acaba ali entre 9:30, 9, 9:30, então é o horário que eu assisto a aula. Depois disso, geralmente já estou de banho tomando, né? Umas 6 horas da tarde já tomei banho, mas quando tá muito quente eu gosto de tomar um banho para relaxar o corpo. E eu gosto muito, isso é um ritual meu. Tenho um perfume, que na verdade é um body splash, que eu uso antes de dormir. Então esse ritual já comunica pra minha cabeça assim, está na hora de dormir. E aí eu coloco ali, me preparo, né? Faço minha higiene, coloco ali aquele meu body splash que eu só uso para dormir. E assim, é impressionante, comigo funciona muito. É como se já indicasse para minha cabeça que estou quase indo dormir. E aí, antes de dormir, eu gosto de dar uma lida, né? Se eu tô muito elétrica por conta da aula,
ou se eu tô com alguma ideia por conta do curso, eu gosto de dar uma desacelerada lendo. Então, eu tô lendo agora esse romance, 1984, do George Orwell. Ele é bem legal. E aí eu também me policio para não ficar elétrica querendo ler ele loucamente. Mas eu sempre coloco na minha cabeça assim, 10 horas acabou a brincadeira, eu vou dormir. Bom, então eu termino sempre fazendo um pouquinho dessa leitura, que dá uma desacelerada, querendo ou não, porque a leitura ela acaba exigindo um pouco mais de foco e atenção, e aí à noite, como já tá com as luzes mais baixas, já tô nesse meu ritual todo, eu já tô assim, bem sonolenta. E aí, quando dá ali o horário mais ou menos que eu me proponho a dormir, eu vou pra cama, e aí eu sempre gosto de mentalizar assim. Eu estou indo me deitar agora e eu vou ter uma boa noite de sono. Eu estou indo me deitar agora e eu vou descansar. Eu estou indo me deitar agora e eu terei um sono que vai me recuperar. E aí eu gosto sempre de finalizar assim: eu vou acordar tal horário. Eu vou acordar às 4:30 da manhã. Eu vou acordar às 4:30 da manhã. Energizada, recuperada e descansada. E, gente, parece que é brincadeira, mas não é. Eu acordo no horário que eu me proponho acordar. Bem, bem, simplesmente acordo ótima, de verdade, descansada. E aí eu pego já e levanto e já vou fazer o meu ritual de acordar, né? Ligo todas as luzes da casa, vou pro banheiro, não fico na cama sonolenta assim, ai, nossa, quero dormir mais. Não. Se eu me propus acordar 4:30 da manhã, acordei 4:30 da manhã, eu levanto, começo a fazer as minhas tarefas do dia, né? Que de manhã eu gosto de, além da higiene pessoal, escovar o dente, lavar o rosto, passar um hidratante, fazer um café, arrumar minha mesa de leitura e começar a estudar. Ter esse ritual para mim me ajudou muito e eu tenho percebido uma melhora absurda na qualidade do sono e principalmente na qualidade do dia seguinte, porque uma boa noite de sono ela vai te dar um dia mais produtivo. Então, eu tenho conseguido ter dias mais produtivos, eu não tenho ficado sonolenta durante o dia e eu coloco isso grande parte por conta desse meu ritual que eu apliquei para minha vida e que tem dado super certo. Semana que vem minha rotina ela vai mudar um pouquinho, eu ainda preciso ver como serão os meus novos horários e eu vou precisar fazer um remanejamento ali de atividades. Eu acredito que eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo, acho que vou ter que acordar agora às 4 da manhã, mas ainda preciso confirmar os horários. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque aí eu já sei que eu vou ter que dormir um pouquinho mais cedo. Talvez eu não consiga mais fazer leituras à noite, fique só com as leituras de manhã. Mas aí é uma questão de rotina e isso é super normal no nosso dia a dia. Nossas rotinas elas são mutáveis, então a gente não pode ficar preso a coisas fixas. Porém, rituais, né, rituais, ações para a gente fazer antes de determinada coisa, elas ajudam muito a gente a desenvolver essa disciplina, a fazer esse condicionamento, essa autossugestão e trabalhar o nosso cérebro para que ele trabalhe a nosso favor. Às vezes nós mesmos nos limitamos em várias coisas porque a gente tem esses pensamentos que nós não damos muita atenção, mas esses pensamentos eles entram no nosso subconsciente e eles nos impactam no futuro, justamente porque muitas vezes são afirmações que nós fazemos a nós mesmos que nós nem reparamos e a gente só reproduz aquilo. Então, geralmente, quando a gente reproduz aquele pensamento, nossa, eu estou cansada, ai, não vou ter uma noite legal, o que acontece? A gente fica cansada, a gente não tem uma noite legal. Então, eu posso falar para você qual que é a maior lição que você pode tirar desse vídeo aqui é: tenha pensamentos de qualidade. Policie seu pensamento, principalmente antes de dormir. Pare de pensar assim, ah, eu não vou ter uma boa noite de sono. Pense apenas, eu vou dormir bem e terei uma boa noite de sono. E começa a observar como que começam a ser essas suas noites. E aí depois vem aqui me dizer o que você achou, se você está conseguindo aplicar isso. Se você tem alguma outra dica que você faz, deixa aqui nos comentários também, que é muito bom, né? A gente faz essa troca de informações. E o importante, faça sempre aquilo que te deixa bem. O importante é a gente prezar pela nossa saúde. E sono de qualidade é saúde. Bom, eu vou acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.